A verdade é que os crimes de colarinho branco, e eu falo isso de uma maneira descritiva, não de uma maneira de quem estimula, porque eu faço justamente o contrário disso todos os dias. Repito, os crimes de colarinho branco compensam no Brasil. É isso a que a gente está assistindo todos os dias. Todos os dias. É o país da impunidade. E esse, como é um governo que veio depois da descoberta de tantos esquemas de corrupção, tem sido o governo durante o qual a impunidade se alastra. Uma das marcas disso, históricas, vai ser lembrada daqui a muito tempo, é a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, falando ontem abertamente para os seus eleitores, que são os parlamentares, a maioria ali com telhado de vidro ou com algum colega que tem telhado de vidro, maioria de parlamentares ali envolvidos em algum tipo de sujeira, essa é a turma que vota pela recondução de alguém que se omite, de alguém que fez... saiu a notícia ontem, né? Ele teve muito menos denúncias do que a sua antecessora no cargo, Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, por exemplo. Então, um terço a menos, era um dado assim. Augusto Aras está lá justamente por ser omisso, e ele é reconduzido, porque está todo mundo satisfeito com o Procurador-Geral da República que Jair Bolsonaro colocou para não ter problemas. Depois, justamente, que a investigação de rachadinha sobre a família dele como um todo, porque parte do gabinete do Flávio Bolsonaro, mas você tem depósito do Fabrício Queiroz para o Jair Bolsonaro na conta da esposa Michele, você tem o relato de uma pessoa que era registrada, eu não gosto de falar assessora porque não trabalhava, que era registrada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro demitiu o irmão dela, porque o irmão dela não pagava aquilo que Jair Bolsonaro cobrava, entregava. Não entregava. Ela falou devolvia, mas não é devolver. Quando você tem um esquema de rachadinha, que é o peculato em gabinete, ninguém está devolvendo nada para o político não é dono daquele dinheiro. O dinheiro é dos pagadores de impostos, dos brasileiros, honestos trabalhadores. Você, ouvinte, que está me escutando, dirigindo o seu carro, seu táxi, seu Uber, você que está no banco de carona, no banco de trás, é o seu dinheiro que você paga de imposto. E ele, em vez de estar indo para algum serviço que possa trazer eficiência para o nosso dia a dia em sociedade, para sistema de ensino, para segurança pública, para saúde pública, principalmente aí nesse momento de crise sanitária, não. É claro que a gente está falando de um período lá atrás, mas estou falando, a saúde pública também pode ser beneficiada por um dinheiro economizado nos gabinetes. Mas não, aquele dinheiro ele está indo para um parlamentar que quer ganhar mais do que o próprio salário. Então ele registra outras pessoas no cargo de assessores e fica com o dinheiro, que seria a remuneração por um trabalho que não é prestado, porque eram funcionários fantasmas, como apontou o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, no caso dessa denúncia contra o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. Aí, vamos para a segunda parte da análise. João Otávio de Noronha, quem é? É um juiz lá do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, desembargador, e ele já foi elogiado publicamente por Jair Bolsonaro. É um aliado da família. Jair Bolsonaro disse que com João Otávio de Noronha, o que ele teve foi um amor à primeira vista. Olha só que lindo, que romântico, coisa fofa, né? João Otávio de Noronha já deu decisões favoráveis ao Fabrício Queiroz antes de suspender a tramitação dessa denúncia contra o Queiroz, o Flávio e mais 15 funcionários, a maioria fantasma, do gabinete do Flávio na Alerj, quando ele ainda era deputado estadual, hoje ele é senador. O João Otávio de Noronha foi quem mandou o Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar, tirando ele da cadeia, que era onde ele deveria estar até hoje. Quando o ministro Félix Fischer, do STJ, também voltou de férias, ele suspendeu a decisão do João Otávio de Noronha, querendo que Fabrício Queiroz fosse para a cadeia. Sendo que o Noronha, só para lembrar aos ouvintes quem é, ele deu o que eu chamei de fuga premiada para a esposa do Queiroz, a Márcia. Ela estava foragida, ou seja, ela desobedeceu uma ordem judicial, e ele falou, não, Queiroz pode ir para casa e a esposa pode encontrar ele lá. Ela estava foragida, nem precisava dar satisfação para onde, fugiu, com quem. Não, veja bem, o Queiroz está lá precisando de ajuda e tal, é bom que a esposa fique lá com ele. Esse é o tipo, esse é o naipe. Mandou a foragida
ficar em casa com Queiroz. O ministro Félix Fischer, muito mais rigoroso, voltou de férias e suspendeu aquela decisão. Quem é que foi e derrubou a decisão do ministro Félix Fischer? Quem? Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, contra o qual a família Bolsonaro e a sua claque não se voltam. Não, depois que o Gilmar ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio contra o foro privilegiado que foi concedido aqui ao Flávio Bolsonaro, ninguém mais do bolsonarismo mexeu com o Gilmar Mendes. Jair Bolsonaro foi tomar cafezinho com o Gilmar para pedir aval para a indicação do Cássio Nunes Marques na vaga do Celso de Mello. Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, que está lá blindando Gedel Vieira Lima da acusação de associação criminosa, pelo menos, da lavagem de dinheiro. Ninguém conseguiu, porque a gente viu as malas de dinheiro, 51 milhões de reais, mas conseguiram blindar da outra acusação. E blindou o Ciro Nogueira, padrinho dele, e o Arthur Lira, ambos do PP, do Centrão, com quem Jair Bolsonaro faz o toma lá da cá. Então, o João Otávio de Noronha já deu outras decisões também, impedindo Jair Bolsonaro de apresentar negócio de vacinação naquela época, várias outras aí favoráveis à família Bolsonaro. E se a indicação do André Mendonça, que está sendo favorecido, está sendo objeto de uma campanha do José Dirceu, é o preferido do José Dirceu, o mensaleiro petista também condenado no Petrolão, José Dirceu, está fazendo campanha pelo nome indicado por Jair Bolsonaro ao STF, André Mendonça. Só que tem todo um imbróglio aí e tal, que deve gerar uma necessidade de outro toma lá da cá, para que o André Mendonça seja aprovado. Se ele não for, João Otávio de Noronha está mostrando, presidente, tô aí, sou fiel à família, dou todas as decisões favoráveis à família. É isso que Jair Bolsonaro quer, Supremo Tribunal Federal. Aí ele mente para as suas massas de manobra, dizendo, não, estou colocando aqui um terrivelmente evangélico, é por isso que ele está aqui. É nada, André Mendonça é mais um Cássio Nunes Marques, é mais um para garantir a impunidade daqueles que estão ali no poder nesse momento. A gente está assistindo a esse espetáculo. E é justamente em razão dessa frente ampla pela impunidade que se formou no Brasil, com os bolsonaristas, os petistas, lulistas, os velhos tucanos, a turma do Centrão, que Jair Bolsonaro não é alvo de uma medida mais grave, de impeachment, por exemplo, pela sua péssima conduta durante a crise sanitária. Daqui a décadas e tal, esse período vai ser lembrado por causa disso. O período em que os políticos estavam mais preocupados em passar a sua boiada, em limpar a cena dos crimes, do que em salvar vidas aqui no Brasil. É exatamente isso que é o resumo do que está acontecendo. Agora, tem gente que prefere viver na segunda realidade, na realidade das fantasias patológicas, no universo paralelo da propaganda populista. Aí tem de sobra. Tem a propaganda do Lula de sunga, tem a propaganda do Bolsonaro antissistema contra o Supremo, a favor das liberdades e tal. Isso tudo faz parte daquelas bancadas que não estão mostrando a realidade para vocês.